São 7 horas e 20 minutos, hoje, quarta-feira, e como de costume, todas as quartas-feiras, o Dr. José Erlânio Rodrigues traz orientações jurídicas no Jornal da Princesa. Bom dia, Dr. José Erlânio. Bom dia, Alamon, bom dia, Paulo Dimas, bom dia, senhores e senhoras ouvintes do Jornal da Princesa. Hoje, 11 de março de 2026, né, Paulo? Isso mesmo, doutor. Antes de responder essa primeira pergunta, Paulo, que a senhora enviou, foi o senhor, né? Foi o senhor, a gente já vai trazer aqui. Que ele enviou? Ele me viu ontem na rua, disse envie para a rádio, ele acabou enviando. Eu gostaria de colocar dois parênteses. Primeiro, a problemática do preço da gasolina no Crato. Quarta-feira passada, os postos de gasolina aqui no Crato estavam na média de 5,99. Mas só que quando eu vinha para o programa, já me deparei com um preço de 6,89. O que é interessante são os sinais. Primeiro no início do Crato, 6,89, aí quando você volta ali do colégio, voltando para o Crato, 6,89. Aí de repente todos passam a 6,89. Ontem passou a ser R$ 7,19. O que é interessante, né, que dizem que a desculpa é por conta da guerra. Só que a Petrobras vem e diz, olha, nós não repassamos ainda o aumento. Então a pergunta que se deixa aqui no ar, quer dizer então que quando sair o aumento vai para quanto? Para 12 reais o litro? Deve ir lá para 15 reais o litro de gasolina. Deve ser, porque se não tem aumento, né, passa de R$ 5,99 para R$ 7,19, Paulo. Então, tem alguma coisa de errado nisso tudo aí, né? Com certeza, viu? E a gente lamenta que seja porque isso aí vai encarecer tudo. E vai aumentando. Quando você vê, quando vem o reajuste aí da Petrobras, que está para vir, vale lembrar que está para acontecer a qualquer momento, aí você pode esperar que venha situação muito pior. E o que eu acho mais interessante é que a Câmara Municipal do Crato tem não sei como é que o termo que usa, Comissão dos Direitos do Consumidor. Eu nunca vi essa comissão fazer algum pronunciamento a respeito da problemática dos preços dos combustíveis na cidade do Crato. Você já ouviu, Paulo, em algum momento? Eu nunca vi. Aliás, eu não sei nem se tem, né? Mas pelo menos no papel existe. Mas parece-me que eles não estão preocupados com os eleitores, né, do Crato. Se fosse em outros tempos, aí estaria todo mundo aí falando. Apesar que mesmo na época das eleições eu nunca vi ninguém abordando essa problemática aqui na cidade do Crato. É bem complicado. Doutor, vamos começar aqui as perguntas. Tem umas reclamações chegando no final, a gente faz, mas perguntas. Bom, o cidadão Júlio César, ele é do Pinto Madeira, ele até me encontrou ontem, ele falou, ele disse que ia mandar a pergunta e ele acabou mandando também. Ele disse, se uma pessoa que tem 40 anos de contribuição, ele está na ativa, caso ele venha se desempregar agora, perca o emprego por algum motivo, alguma coisa, ele se aposenta da mesma forma, ou ele tem que trabalhar mais um ano, completar os 60, ele vai fazer 64 agora. Tem que completar os 65 anos para garantir esse direito. É o Júlio César aqui do bairro Pinto Madeira que faz essa pergunta, doutor Hernani. Paulo, antes de responder a pergunta do seu Júlio César, eu estou aqui nas minhas mãos o livro chamado Carvão, do escritor José Flávio Bezerra Moraes. É um livro fascinante, eu recomendo. Ele narra a problemática de uma criança de 10 anos, começa por uma criança, Tobias, que é vendida pelo tio para trabalhar na carvoaria. É um problema que, embora esteja aqui no livro, mas acontece todos os dias nesse Brasil, né? Principalmente na região norte, ali ligando ali o Maranhão, já pegando o Nordeste e por aí vai.
crianças sendo escravizadas para trabalhar e vendidas, viu, Paulo? Vendidas. E esse livro aqui aborda de maneira pedagógica. Quem quiser ter acesso é a editora Print, editora Alprint, editora Carvão, Flávio Moraes, uma excelente dica para quem, principalmente o pessoal que gosta de estudar aí para fazer provas do Enem. O convite fica aberto por Flávio Moraes, foi escritor, grande escritor aqui da nossa região, aqui na Precisa FM, para quando ele quiser vir falar sobre esse trabalho, a gente vai mandar um repórter, procurar também para poder abordar, porque tem vários trabalhos importantes aí nessa área cultural aqui na nossa região. Eu recomendo, quem puder ler, é instigante. Eu duvido o cara começar a ler esse livro e não terminar. Você, quando começa, não quer parar mais de ler. Então é uma dica aqui cultural do Flávio Moraes. Paulo, em relação a essa pergunta, como é o nome dele? É o Júlio César. Seu Júlio César, bom dia, obrigado pela pergunta. Júlio César Rodrigues. Realmente o senhor vai completar 64 anos, já tem 40 anos de contribuição. Então, assim, com a reforma de 2019, com a emenda constitucional número 103, ele mudou em relação apenas à idade e à contribuição. Antes de 2019, o homem tinha que contribuir por 15 anos e a mulher por 15. Só que o homem era 65 e a mulher 60. Houve essa mudança apenas em relação à mulher, que passou para 62, e o homem passou da contribuição de 15 para 20 anos. Mas o senhor está tranquilo, viu? O senhor já completou, tem 40 anos de contribuição. Procure um advogado, procure um especialista na área que talvez, né, pela transição, o senhor tem até já direito à aposentadoria. Eu não sei se ele vai completar 64 esse ano ou já completou, mas... Ele está prestes a completar 64 anos, que ele falou aqui. O senhor está aí à beira, né? Então existe até a possibilidade, dependendo da situação de tudo, né, de que ele possa já ter o direito a essa aposentadoria. Cada caso concreto vai ser analisado, vai se pegar o CNIS, né, Cadastro Nacional de Informação Social, e lá tem um espelho diagnosticando tudo que a pessoa pagou e a data provável de aposentadoria. Doutor, um cidadão está perguntando aqui, Paulo e doutor Erlânio, eu fui falar com um advogado e ele falou que o meu pagamento era por precatório e o outro falou um negócio de RPV. O que é isso, doutor Erlânio? Paulo, quando nós entramos com uma ação contra uma instituição, sei lá, um banco, contra distribuidor de água, de energia, quando termina o processo, você recebe automaticamente. Não é automaticamente, mas leva pouco tempo. Quando nós entramos com ação contra o município, contra o Estado e contra a União, esse pagamento se dá de duas formas. Ou através de RPV, que é requisição de pequeno valor, ou através de precatórios. Só dar um exemplo. Se for ação contra a União, INSS, que é o mais provável, certo? Os valores acima de 60 salários mínimos é por precatório e abaixo é por RPV. Em relação ao município, geralmente é o teto do salário do teto máximo das pessoas que se aposentam pelo INSS, que está em torno de 8 mil e poucos reais, né? Então, acima desse valor é por precatório, abaixo é por RPV. Só que tem um detalhe, quando se paga por RPV ou por precatório, RPV você consegue receber ainda no ano vigente. Vou dar um exemplo aqui, quando é contra o INSS. Quando se sai a sentença, no máximo 2, 3 meses você está recebendo. Agora, quando é contra a União, por precatório, só para vocês terem uma ideia, eu tenho uma ação por precatório contra um município aqui da região, que a sentença foi de 2022, o precatório subiu para pagar em 2023, nós estamos em 2026 e eu não recebi ainda.
Né? Acredito. É uma burocracia. Dever o Estado. É uma burocracia gritante. Gritante. Eu faço até um apelo aqui, se ainda existir a Ordem dos Advogados do Brasil, que atentem para essa questão, que o advogado passa por situações humilhantes para receber o que é seu. Até porque, Paulo, o advogado, ele vive e sobrevive dos seus honorários, certo? Só que quando você vai receber um precatório, Paulo, o valor depositado, pra você ter uma ideia, o valor depositado em agosto de 2025. Nós estamos em março de 2026. Ou seja, 7 meses depois e eu não consigo receber. Certo? E não é porque você não vá atrás. Um advogado, ele vive com pires na mão, atrás. Certo? Agora, se a gente tivesse uma instituição que estivesse trabalhando em prol do advogado, essas questões não existiriam. Certo? Então, o advogado fica praticamente só que na hora de pagar a anuidade tem que pagar. Isso aí se você não pagar, alguém vem cobrar. Doutor Hernani, o cidadão Alberto aqui, na garganta agora ficou ruim, só a aguinha. Bom, então ele está fazendo o seguinte questionamento: é normal o INS demorar a enviar o CTC, que é a certidão de tempo de contribuição para o servidor, o documento oficial que comprova o tempo de serviço prestado do regime geral, para poder averbar num regime próprio de previdência? E desde outubro ele solicitou isso, a previsão da aposentadoria do professor municipal dia 14 de abril. Ele disse: vai chegar o dia e parece que não vai chegar esse documento. É normal essa demora? Mas assim, ele pediu uma certidão junto ao INSS. Isso. Mas ele é professor municipal? Ele é professor, né? Mas não falou se era municipal? Ele é professor, só cita isso aí. Porque às vezes a pessoa tem 2 regimes, né? Regime próprio, né? E o regime geral da Previdência Social. Poder pelos dois, doutor, nesse caso? Depende do tempo? Deve ser isso que está acontecendo, né? Se você estiver com um advogado e achar que está tendo muito tempo, né? Existe o remédio jurídico para que a pessoa vá atrás e force com que o INSS seja obrigado a entregar essa documentação. Pronto. Se for esperar o tempo do INSS, você vai padecer e muito. Mas existe remédio jurídico. Se o senhor tiver com advogado ou com advogada, ele saberá qual é o remédio. Portanto, não tem como esperar outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Isso. Né? Por aí vai. O grande problema nesse país é que as pessoas acham normal, normatizam tudo que prejudica o povo, certo? É como eu sempre digo, se as pessoas aprenderem a exercer a sua cidadania, a coisa muda. Agora, se você ficar achando que é normal, se você ficar achando normal que uma gasolina é a 5,99 quarta-feira passada, hoje está a 7,19, e você fica achando que é normal, se você que está saindo do seu bolso é normal, para o dono do posto é ótimo. É tudo que ele quer, né? Exatamente. Então é assim que toca. Nós é que somos responsáveis pelos nossos governantes, certo? As pessoas é que não têm esse alcance. Eles é que precisam do povo, não é o povo que precisa deles, não. Portanto, exijam seus direitos, exerçam sua cidadania. A partir do momento que você exerce, as coisas mudam, certo? Se você não exercer sua cidadania, continua tudo como antes. Doutor, tem outra pergunta aqui. Doutor, eu vou me aposentar por idade, só recebo um salário mínimo? Depende, Paulo, assim. Depende de quanto ele contribuiu, né? Cada caso é um caso. Se você contribui só com o salário mínimo, porque a aposentadoria ela não pode ser menor do que um salário mínimo. Isso aí é pacífico. Mas se você, ao longo da sua história, contribuiu com valores acima de um salário mínimo, quando você vai se aposentar, faz-se uma média para se chegar a um valor que você vai receber.
Então, esse questionamento, bom, e quem se aposenta por idade? A mesma pessoa está fazendo a pergunta, tem direito ao 13º? Essa pergunta, Paulo, o pessoal faz, é porque existe uma grande problemática existente em aposentadoria. Todo mundo que recebe um benefício acha que é uma aposentadoria. Só que tem diferença, né? O BPC-Loas, você recebe um salário mínimo, mas quem recebe o BPC-Loas não recebe o 13º salário. E o BPC-Loas, ele pode ser cessado, né? Deixar de receber a qualquer momento. Diferentemente da aposentadoria. A aposentadoria é para a vida toda. Já o BPC-Loas, não. Depende de circunstâncias, depende do momento. Bom, doutor, já são 7h36, já o tempo passa voando. Eu gostaria que o senhor deixasse aí seu recado final ao nosso público ouvinte. Agradecer mais uma vez a atenção do senhor até na semana passada, que já estava aqui preparado para ir ao ar, mas chegou informação de última hora e ele acabou cedendo o espaço de participação para as notícias de última hora e já deixar o espaço já para a próxima quarta-feira e o convite tanto para o senhor quanto para os ouvintes. Na quarta-feira está aqui mais um quadro. Paulo, eu agradeço até quarta-feira e deixar aqui só um lembrete para a Comissão de Direitos do Consumidor da Câmara Municipal do Crato. Não vão dizer não, isso aqui é segredo entre a gente. Façam alguma coisa, pelo amor de Deus. Façam alguma coisa, saiam dos gabinetes. Ou será que o presidente da Comissão do Direito do Consumidor está lá para quê? Você que votou nesse cara aí, ou nessa pessoa que está exercendo essa função, você votou nele para quê? Ou você está satisfeito com a gasolina que era 5,99, hoje está 7,19, quarta-feira que vem, se for na mesma proporção, vai estar quase R$10. Porque falta aumento por parte falta o aumento da Petrobras. Certo? Então, muito obrigado aos ouvintes do Jornal da Princesa e quarta-feira nós estaremos aqui, se Deus quiser. Um abraço a todos.